Ela começou silenciosa e sutil. Ao longo do tempo, foi aumentando de intensidade e fortalecendo os matizes. Mas a luta das mulheres por igualdade sempre esteve ali, presente na história, com vitórias ou derrotas, por vezes até com desfechos trágicos, como no caso de Olympe de Gouges, que ao final do século XVIII, na França, acabou na guilhotina. Ela dizia assim: se nós temos o direito de ir ao cadafalso, na Revolução Francesa, né, na época, nós também temos o direito de ter direitos. Os direitos das mulheres só foram reconhecidos como direitos humanos na Conferência Mundial de Viena em 1993. E a Declaração Universal dos Direitos Humanos completou 60 anos em 2008. Respeitável senhora, por que nos deixaste de fora por tanto tempo? Não há direitos humanos sem que os direitos humanos das mulheres sejam respeitados. Porque negar direitos fundamentais a mais da metade da população mundial e às mães da outra metade significa não viabilizar a plataforma emancipatória dos direitos humanos. Então, Viena trouxe esse componente de deixar muito claro que os direitos das mulheres integram e são parte inalienável dos direitos humanos universais. 15 anos da Conferência de Viena, muita briga, muita luta, e a gente ainda precisa explicar como se usa corretamente o nome próprio dos humanos direitos. Tirar a palavra homens da Declaração Universal, substituindo-a por humanos, não foi capricho por causa de uma palavrinha à toa, não. As palavras nunca são à toa. As palavras são instrumentos de perpetuação de crenças, hábitos, manias. Elas fixam até pensamento e viram verdades. Vão de geração a geração com uma facilidade incrível. Se naturalizam e depois, para mudar, é uma luta danada. As mulheres que o digam. É muito importante fixar o vocábulo e a gramática dos direitos humanos e não dos direitos dos homens, o homem tomado como referência universal. Não, nós queremos a igualdade vem por simbologia, a igualdade vem nesse trato que acaba consolidando todo o ideário igualitário. Tô se ligar nessa parada, vou mandando aqui na hora. As mulheres têm direito pra poder ficar famosa, se ligar. Essa visão que eu mando pra vocês é direitos humanos, cada um tem sua vez. A palavra humanidade tinha, em meados do século XX, um sinônimo: homem. Poderosa, ela abarcava toda a ideia de humanidade à época em que a Declaração Universal de Direitos foi escrita. Levava em conta apenas aqueles que detinham o poder e as armas, que, aliás, tinham sido recém-depostas com o fim da Segunda Grande Guerra Mundial. Hoje nós reconhecemos e trouxemos para o conceito de humanidade a ideia de diversidade e de direitos iguais na diversidade e do respeito à diversidade e desse princípio fundamental de que a diferença não pode se traduzir em desigualdade. Se o homem faz uma coisa errada, para ele não pega nada. A mulher, qualquer coisinha que te faz errado, a gente é discriminado, é julgado, é encostado de lado. Trazer para a Declaração Universal os conceitos de diferença e diversidade foi uma conquista em relação aos direitos das mulheres, muito por obra e graça das próprias, que já reclamavam por igualdade no mundo inteiro. As mulheres têm tido, justamente na configuração desse espaço de diversidade, do reconhecimento da diversidade, um papel fundamental. E desde 1948 até hoje, muito se tem avançado no âmbito dos direitos humanos, no plano internacional. Como eu já citei, o CIDOR, né, essa Convenção contra todas as formas de discriminação contra a mulher, de 79, é um passo fundamental. Depois toda uma luta, porque os países podem assinar, mas com reservas,
Por exemplo, quando o Brasil assina a convenção, ele assina com reservas. Essas reservas eram relativas à questão da família, porque a convenção pregava a igualdade de direitos entre homens e mulheres no âmbito da família. E no Brasil, até a Constituição, nós tínhamos uma legislação em que o homem era considerado o chefe da sociedade conjugal. O Itamaraty disse, agora a senhora vai ter que representar o Brasil no Chile, aqui na América do Sul, né? E era a época que meu marido tinha que ir para a Europa. Menina, foi um caso terrível. Ele disse, não senhora, você não vai viajar, eu não posso te acompanhar, você não pode ir. Aí, graças a Deus, meu pai e minha mãe disseram, não há briga, eu vou pagar a passagem, tudo para o meu irmão me acompanhar. Aí eu era a única delegada que tinha um acompanhante, que era o meu irmão. Porque meu marido não queria me dar, como é que se diz, o direito de tirar o passaporte. Não dá mais, né? Isso é tempos antigos e hoje são modernos e a gente tem que se respeitar e é isso aí, não tem que ser mais mandada por homem, não. Acorda, Maria bonita, levanta, vai fazer o café. Hoje em dia, Lampião seria mais consciente, né, do espaço de Maria Bonita na vida dele. E se Lampião acordasse primeiro, ele que ia fazer o café para Maria Bonita. Mas antes disso, as mulheres tiveram que superar muitas dificuldades e enfrentar muitos preconceitos, perder alguns combates e vencer muitos outros. O fato é que nenhum direito foi conquistado sem luta. Nada caiu do céu. Foi tudo fruto da terra. Terra que já contava com mulheres aguerridas que não se conformavam com o lugar que a sociedade insistia em guardar para elas. Foi preciso romper com estereótipos, romper com muitos medos, romper com as 4 paredes onde as mulheres estavam confinadas. E as mulheres vão se reorganizar novamente no Brasil a partir dos anos 60, que o movimento feminista ressurge muito forte, com uma nova agenda, aí com uma agenda que vai trabalhar com a questão do corpo, com a questão contra a violência, com a questão de maiores espaços de poder. Aí essa agenda vai se alargando, obviamente, cada vez mais. As mulheres já tinham um papel ativo pelas liberdades democráticas, né? Pela igualdade, pelos direitos, etc. e tal. Depois, quando veio a ditadura, no dia infeliz, né, dia 31 de março de 1964, aí a perseguição se generalizou por todo o país. Foram atingidas mulheres camponesas, operárias, donas de casa, da universidade, estudantes. É um rol enorme de mulheres. Com a repressão, começou a perseguição, assassinatos, prisões, torturas. E aí as mulheres, as que puderam passar para a clandestinidade, passaram, e as que não puderam, logo em seguida foram presas. E as que passaram para a clandestinidade, muitas delas foram presas depois. Daí é que se desenvolve o papel das mulheres na luta contra a repressão, em defesa dos filhos, dos maridos, dos companheiros, delas próprias. Muitas mulheres foram assassinadas, outras constituíram depois, foi se criando um movimento de baixo para cima, que chegou à constituição do movimento da anistia, né, que teve o auge em 75, e o movimento da anistia influiu, vamos dizer, no conjunto da sociedade, para que depois se chegasse à conquista da lei da anistia. E foi uma luta muito bonita. E desse movimento feminino pela anistia, grandes quadros apareceram, porque elas estavam submersas com a possibilidade de poder falar, de ter espaço, de ter voz. Elas subiram, emergiram, e deu a beleza do movimento que foi. Se diga, a obra e graça da mulher brasileira, cidadã consciente e que sabe que nós somos responsáveis por essa nação também. Um conjunto de mulheres participaram da luta contra a ditadura, porque naquele momento, pelo menos na minha geração, houve, eu acredito, uma grande generosidade
no que se refere a você entregar, inclusive, até o risco da sua vida para combater essa eliminação absoluta dos direitos humanos e também da democracia, porque a democracia e os direitos humanos, eles geralmente, esses dois componentes, eles andam juntos, né? Quando você não tem democracia e quando você acaba com os direitos individuais, a primeira coisa que é ferida é o direito fundamental à liberdade, à expressão, à participação política e, sobretudo, à dignidade. Eu acho que cai por terra o direito à dignidade. O Brasil engatinhava rumo à democracia, revia sua Constituição, refazendo os direitos e os deveres de seus cidadãos. E as mulheres, preservando sua tradição de luta, tão bem manifestada no período da ditadura militar, começam a batalhar pela inclusão de suas pautas no texto constitucional que se tecia. Declaro instalada a Assembleia Nacional Constituinte. Eu acho que um dos momentos muito importantes e que vale sempre a pena a gente revivê-lo, olhando para trás, lembrando e analisando, é o momento de feitura da Constituição Brasileira de 1988, quando as mulheres se juntaram, quer dizer, seja através do organismo de governo, os diferentes movimentos sociais, suprapartidariamente, a bancada feminina, e daí nasce o famoso lobby do Atão, que, na verdade, não deixou aquele congresso em paz um só dia. Na verdade, teve uma estratégia tão importante, tão magnífica, tão articulada, que 85% das propostas das mulheres, da Carta das Mulheres aos Constituintes, estão incluídas no texto constitucional. Há 3 bandeiras do movimento feminista: o combate à discriminação, o combate à violência contra a mulher e a luta pelos direitos sexuais e reprodutivos. E eu diria a você que na larga trajetória histórica de construção e afirmação dos nossos direitos, foram as últimas 3 décadas que concentraram as nossas grandes conquistas, as conquistas mais significativas. Grandes conquistas da mulher no século XX, isto é, no século passado, começam com as conquistas que ela tem sobre o seu corpo e acabam com as conquistas que ela tem na política, inclusive sendo viável como presidência da República na maioria dos países. Eu só queria dar um exemplo da conquista que a mulher teve máxima, foi sobre o controle do próprio corpo, com um exemplo, o aborto. Além do mais, as grandes conquistas que ela tem vêm através da pílula, em que ela pode dividir a sexualidade e a maternidade, coisa que durante 8.000 anos ela não conseguiu. E a partir daí é que todas as outras conquistas aparecem. Então, o corpo da mulher, quando ele passa, a invenção da pílula vem a ser uma grande invenção libertadora, mais que qualquer outra sobre sexualidade na vida da mulher. Finalmente, em Viena, em 1993, os direitos das mulheres são reconhecidos como direitos humanos e nós passamos a acreditar que poderíamos ser mais felizes. Quando o filho eu tenho, tem teu alimento, sou o início à vida, sou também aborto. Posso ser a saída, mas também sou porto. Nascemos livres e iguais em dignidade e direitos. Muito bonito isso. Mas será que a beleza das palavras é reproduzida na vida real? A sua igualdade é a mesma que a minha? É uma escala, e a escala tem a ver com
as desigualdades todas que historicamente nós somos vítimas, né? Mas também corresponsáveis. Eu ouvi esta frase quando eu passei no corredor para ir ao banheiro. Eles estavam todos reunidos numa sala para decidir quem era a cantora que viria para São Paulo gravar. E eu ouvi isso. Olha, aquela negrinha, ela canta muito bem, mas ela é muito feia para representar o nosso estado em São Paulo. E aquilo acabou comigo. Acabou comigo, até hoje eu relembro disso, se bem que não com mágoa, porque eu sou outra mulher, graças a Deus, eu sou negra e daí, né? Empino o meu nariz, levanto o meu olho, olho no olho para dizer a minha verdade, que é assim que a mulher tem que ser. Independente de cor, de classe, de raça, não interessa. A mulher é mulher e ela tem que se valer, tem que se fazer valorizar. De onde vem essa coisa tão minha que me aquece e me faz carinho? De onde vem essa coisa tão crua que me acorda e me põe no meio da rua? Qualquer que seja a cor da pele, a mulher tem nela impregnada a promessa do amanhã, o brilho que ilumina e a força que desbrava caminhos desconhecidos. Por um desses caminhos, ela chegou ao mundo das conquistas, dos deveres, dos direitos e do mercado. As mulheres, na verdade, estão dominando, né, o mercado. É uma vitória, né? Sem sombra de dúvida, é uma vitória, não só para a sociedade, para as mulheres como um todo, né? Temos direito ao trabalho digno e bem remunerado. As mulheres até hoje ganham menos que os homens, ocupando a mesma função. Por que isso? É a diferença sexual, mas o intelecto é o mesmo. Nós temos a mesma capacidade de um homem. O fato de muitas mulheres enfrentarem a discriminação no mercado de trabalho, por exemplo, né? Serem preteridas quando sabem que poderiam exercer muito bem aquele tipo de cargo ou função, e que é uma discriminação que muitas vezes se imagina não existir, mas isso é um fato e quase nunca depende do fato de não ter capacidade, mas isso é uma realidade. Existem muitas mulheres que ainda vivem situações de discriminação na família, né? Em que têm, por exemplo, o desejo de continuar estudando e não podem, são reprimidas ou são impedidas ou são desestimuladas, ou mulheres que gostariam muitíssimo de poder trabalhar fora e têm por família ou têm por relações de casamento esse desejo reprimido. Enfim, nós podemos citar várias situações como essas, né? E em que pese a ideia de que muitas de nós temos a plena liberdade de fazer o que nós queremos. Entre as muitas barreiras que a mulher enfrenta rumo à igualdade de direitos, algumas estão bem guardadas dentro de casa. As mulheres ainda enfrentam barreiras para alcançar essas posições de maior poder nas instituições, também porque tem ainda que enfrentar a tarefa de cuidar dos filhos, muitas vezes sozinha. A gente ainda não conta aí com homens conscientes para o exercício da paternidade responsável, para a divisão das tarefas domésticas e do cuidado com os filhos. Então, muitas vezes isso acaba sendo uma barreira para que a mulher possa assumir no trabalho papéis de mando, de poder, que vão exigir dela uma maior dedicação. Para isso, a gente precisava contar aí com uma parceria dos homens para a divisão das tarefas domésticas e dos cuidados com os filhos. Olha, eu às vezes procuro ajudar, não sempre, né? Não sempre, que a responsabilidade da minha casa ainda fica 80% sobre a minha responsabilidade. Mas ela participa também, de um modo geral, nas despesas da casa, e eu também, às vezes, quando sobra um tempinho, eu também ajudo em casa, eu não vejo nada demais nisso, não. Bem, a gente faz uma divisão de tarefas dentro de casa que é igual para os dois, né? Tanto no limpar a casa, fazer comida, como para cuidar da criança, é dividida as tarefas igualmente para os dois. Lá em casa, diferente da maioria das famílias, a gente tem uma divisão bem igualitária, em que cada um tem responsabilidades e tem tempo para lazer também. Acho que é bem justo. E essa questão de função masculina ou feminina não foi Deus, é criado pelo homem, pelas
pela vontade de cada um, pela vaidade. Tanto que agora as mulheres já perderam esse espírito de subserviência e já viram que elas também têm condição de produzir, de progredir, tanto quanto o homem. À medida que acessamos nossos direitos, ampliamos nossos espaços. Como já somos mais da metade da população em todo o mundo, achamos muito justo opinar, influir e decidir sobre o rumo das coisas. Temos direito à organização popular, sindical ou política. Temos direito de eleger e de sermos eleitas a qualquer função de governo. Para nós feministas, é importantíssimo debater e propor a participação. É propor um lugar para as mulheres de sujeito político, onde ela possa exercer esse poder para além dos domínios da casa. É uma luta muito grande dentro dos partidos para você ter os direitos reconhecidos como iguais. Teoricamente, todos somos iguais, mas na vida prática, porque para a mulher ter os mesmos direitos, as mesmas possibilidades, tem que haver uma partilha, quer dizer, uma parceria, né? Desculpa, não é partilha, uma parceria. Por exemplo, você pega uma mulher que é candidata. Por que ela não quer ser candidata às vezes? Porque ela vai fazer campanha, mas não tem com quem deixar a criança, não tem dinheiro para fazer a campanha, você entende? Então, é igual, mas não é tão igual, né? Por que a mulher não quer ir para uma direção do sindicato? Isso eu vi no tempo do ascenso do movimento sindical, depois que veio a liberdade e tudo. Eu ouvi uma dirigente sindical dizer uma vez em São Bernardo, por que não tem mulher na diretoria do sindicato? Ela disse, companheira, não tem por quê? Nós trabalhamos na fábrica, iguais. Quando chega de noite, a mulher vai para casa correndo para fazer a comida, para cuidar dos filhos, e ele vai para o sindicato. Ele não se ofereceu para ficar em casa com a criança e fazer a comida para eu ir na reunião do sindicato. Ela disse exatamente com essas palavras. Então, praticamente, eu não posso ser dirigente sindical. É assim que ela disse, numa reunião, que eu nunca esqueci. E isso é na vida prática. A gente sofre mais enquanto mulher. Enquanto mulher, enquanto mãe de família, né? Enquanto arrimo de família, e também enquanto liderança, porque aí você sendo mulher, né? Tem lugares que você não é muito aceita. Nos organizamos de muitas formas, contribuímos com nossa garra e nossas particularidades para mudar para melhor o mundo em que vivemos. E ainda encontramos muitas barreiras para ingressar no incrível mundo da política. Nós ainda estamos muito aquém daquilo que nós representamos na sociedade. No caso, a sociedade brasileira. Somos mais de 50% da população, mais de 50% dos eleitores, e somos menos de 9% na Câmara Federal e menos de um pouco mais de 12% no Senado. O nosso desafio é ter coragem de enfrentar a luta, a corrida eleitoral, né? Porque eu entendo que as mulheres não queiram participar dessa quase aventura, mas de qualquer maneira a gente tem que colocar esse assunto, quer dizer, como é que essas estruturas partidárias vão se preparar para que nosso direito de ser eleita seja satisfeito, não é verdade? Então eu acho que esse é o desafio desse século. Brasil! China! E aí, o que fazemos agora? Queremos mais. Queremos o direito de mudar o mundo, como já o fizemos tantas vezes, e quem sabe consertar o que outros já tentaram em vão. Mãos à obra, mulheres. Acorda, mulher! Acorda, mulher! Se me perguntassem se as mulheres e os homens são diferentes no poder, eu responderia reproduzindo um pensamento de Rosemary Muraro, que, a meu ver, é muito interessante. Existe, sim, uma forma de exercer o poder do feminino e do masculino, mas isso não quer dizer que o feminino seja sempre exercido por mulheres e que o masculino seja sempre exercido por homens. É muito frutífero quando a gente pode incorporar numa equipe homens e mulheres, porque você
da espécie humana, você pega o melhor de tudo. Será que as mulheres fazem política de um jeito diferente? Será que elas usam o poder de um outro modo? Será que com elas a paz reina mais facilmente? Eu acho que homens e mulheres são contra a guerra. Agora, o que é o cotidiano da vida da mulher lutando pela paz? É a vida que ela constrói no dia a dia, é o que ela consegue no dia a dia, é o que ela batalha no dia a dia. É o direito de comer, é o direito de viver, é o direito de ser saúde, é o direito de criar os filhos, é o direito de ter casa, é o direito de seguir a carreira que ela quer. É o cotidiano da vida da mulher que possibilita que você tenha uma sociedade onde prevaleça o conceito de segurança humana e justiça. E isso você só tem num clima de paz. No clima de guerra você não pode ter isso. A violência, em todas as suas formas, ameaça de modo cruel os direitos da mulher. Eu já estava no fundo do poço. Eu cheguei na Defensoria das Mulheres, eu caindo. Só que lá eu me levantei. Não levantei sozinha, mas eu quis também, porque elas estão lá para ajudar. E eu corri atrás da ajuda. E hoje eu estou em pé, eu estou de volta na minha casa. Meu ex-marido não me incomoda mais, ele não pode chegar tantos metros X da minha casa. Tem 1 ano e 2 meses que eu me separei. E até ontem ele não veio me incomodar. No entanto, antes, ele passou 10 anos destruindo minha casa. Fazia eu pegar o nosso filho, sair de madrugada correndo para dormir. No entanto, a minha patroa me dava apoio nessa parte. Como é que você pode viver numa sociedade dessa? Não é uma sociedade de iguais. Eu sou por uma sociedade de iguais, homens e mulheres, que possam ser felizes. Você nunca vai ter a felicidade numa sociedade que a violência predomina, como é no Brasil atualmente. Sempre foi, só que agora ela é aberta. Ela é mais clara, é mais visível, porque os meios de comunicação também podem denunciar, né? Porque a violência que a ditadura fez contra as mulheres não se sabia, só se soube depois, porque não podia sair nos jornais. Era a violência política, né? Hoje você tem a violência política e a violência patriarcal dentro de casa, nas famílias, na sociedade de um modo geral. No trabalho você tem fenômenos de violência. Então isso não pode continuar. E existe um sentimento generalizado que pede ao Estado mais proteção da sociedade. E isso tem sido feito à custa de violações de direitos humanos, né? Então se fala de segurança, mas não se fala de seguridade. Você perde chão, você perde o ânimo de viver, você perde absolutamente tudo e tem que conviver com uma sociedade que é cruel, crudelíssima com você, principalmente quando você perde um filho nas mãos de um policial. Porque depois de um tempo, as pessoas que viram você criar com seus filhos com amor, com carinho, dedicação, chegam para você sem mais nem menos perguntam: ele não morreu porque tinha envolvimento? Não. E você fica sendo apunhalada todos os dias, todas as horas, as pessoas dizendo para você: bota uma pedra, começa do zero, como se o amor de mãe acabasse no momento da morte. É muito difícil. Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Muitas vezes, aqueles que deveriam resguardar nossos direitos são nossos algozes. Se há erros, com certeza há também muitos acertos. E um deles foi brilhante, luz na vida de muitas brasileiras. A Lei Maria da Penha foi a melhor coisa que existiu, porque hoje os homens, só de você falar dessa lei, eles já te respeitam, sabe? Muda até a forma de falar com você. É muito interessante ver que as próprias mães que perdem filhos querem se agregar às mulheres que estão envolvidas com a Lei Maria da Penha, para que a gente possa ter também um grupo de pessoas ali que convivem com aquela lei, que estão no DEAN, nas delegacias de atendimento à mulher, aprendendo a nos atender. Que a gente é maltratada na delegacia. Quando você vai saber o inquérito de um filho que morreu, debocham, a mulher de favela sofre uma série. Seu filho era bandido e às vezes não era. A maioria das vezes não era. Foi ótima a Lei Maria da Penha.
temos direito à saúde, assistência médica e hospitalar. Não é só o hospital, né? Não é só a cirurgia, não é a saúde na sua integralidade, o que supõe saúde física, psíquica, mental, não é? Então, que é um conceito muito mais amplo de saúde. Eu acho que houve avanços nesses anos, não há dúvida nenhuma. Esses avanços, eu acho que isso é muito importante frisar, eles são devedores do movimento de mulheres e do movimento feminista. Porque, no caso do Brasil, as mulheres deram uma ênfase muito forte à saúde. E isso, inclusive, é uma coisa muito interessante, porque foi também um movimento das mulheres de base, das mulheres populares. E isso foi, nos anos 80, foi um movimento fortíssimo. Como ignorar os direitos sexuais e reprodutivos da mulher se hoje, no mundo todo, os valores mudaram tanto? O planejamento reprodutivo diz respeito à possibilidade de que as pessoas, em qualquer tipo de relacionamento que tenham, que elas possam escolher se querem ter filhos ou filhas, quando querem ter, com quem querem ter, inclusive a forma de ter. Temos direito à instrução, à escola, à arte, à cultura e à informação verdadeira e correta. A minha ida para estudar foi assim, eu tinha vontade de ser freira e eu falava para minha avó, né, que eu queria ser freira, e minha avó dizia, minha filha, mas freira não pode ser analfabeta. E eu pensava, poxa, então é difícil, né, porque eu sou analfabeta. Aí um dia eu resolvi pedir para o meu pai, né, eu fiquei um mês rezando, né, pedindo a Deus que ele deixasse. Eu falei, pai, eu queria que o senhor deixasse eu ir para a rua estudar, para cuidar da minha saúde também. Aí ele estava assim com um martelo na mão, um prego na boca e outro assim, aí parou assim no ar, né, olhou para mim e falou, você quer ir agora ou quer ir na semana que vem, quando a gente vender a borracha e você levar algum dinheiro? Aí eu tinha uma moita assim, eu arrudei a moita, ajoelhei, agradeci a Deus, e fiquei toda feliz, né? Somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando. Nós pensamos assim, né? Nós pensamos com essa imensa cabaça, com o nosso ventre, a gente pensa sempre em produzir para todo mundo, em gerar para todo mundo, né? A gente tem essa preocupação com os nossos filhos, de sempre para sempre, a gente tem essa preocupação com a continuidade, né? E então o acesso à informação, à cultura, vai se traduzir de fato em direito em algum momento. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Mulher, seus olhos captam o mundo de um jeito feito de instantes múltiplos, misturados, sonhos divididos, desejos compartilhados e realidades, quantas vezes absolutamente solitárias. Em nós, mulheres, a multiplicidade se unifica e se materializa quase à perfeição. Dessa variedade nos nutrimos, tiramos força, expressão, diversidade. E como é bom expressar diversidade. Pare e repara, olha como ela samba, olha como ela brilha, olha que maravilha. Essa crioula tem o olho azul, essa lourinha tem cabelo bombril, aquela índia tem sotaque do sul, essa mulata é da cor do Brasil. Temos direito a não sofrer qualquer tipo de discriminação. A declaração é muito importante, né? Mas a gente sabe muito bem que, na realidade, nós ainda não temos os nossos direitos humanos garantidos, né? Enquanto a gente tiver um racismo institucional, uma homofobia, lesbofobia institucional, né? Tivermos assédios, né? Quem é que vai garantir que os nossos direitos realmente sejam humanos? Né?
a gente continua naquela luta, né? Continua buscando. Mas se nós tivéssemos acesso, né, todas as mulheres da mesma forma, pela mesma porta de entrada, com certeza esses direitos humanos, né, que são 60 anos, né, eles seriam um pouquinho mais humanos. Há séculos que todo mundo sabe que o povo cigano sempre foi o excluído dos excluídos. A partir da 9ª Conferência Nacional de Direitos Humanos e da 1ª Conferência da Igualdade Racial, é que nós conseguimos aprovar 29 propostas para viabilizar a melhoria da qualidade de vida do cigano no país. Os colonizadores que aqui chegaram, os europeus, trouxeram toda uma mentalidade discriminatória. E essa discriminação tem perpetuado até os dias de hoje. Povos foram perdendo suas línguas, suas culturas. Nós tínhamos muitos indígenas no Brasil, hoje nós somos 280 povos. Em relação aos quilombolas, de uma maneira geral, né, é a questão fundiária. O pobre hoje, ele não pode ficar no mato. Antes o governo abandonava ele no mato porque não tinha tanto valor, né? Hoje, o pobre e o negro que estão nos matos, eles não podem mais ficar porque o mato hoje é coisa de rico. Hein? Em casa, nas ruas, nas cidades, nos países e no mundo. Queremos o reconhecimento de que somos donas e senhoras de nossas vidas. Nós sabemos que a trajetória de cada uma de nós, vitoriosas ou menos vitoriosas, depende da união de todas. As mulheres negras, as mulheres brancas, as mulheres índias, as caboclas, aquelas que têm emprego, as desempregadas, aquelas que permitem que nós, que temos posições de destaque na sociedade, tenhamos chegado até aqui, como as trabalhadoras domésticas, aquelas que estão nas ruas, aquelas que estão dentro dos nossos lares e aquelas que hoje vão permitir, no poder, que o amanhã seja diferente. A gente pinta e borda, mistura poesia com prosa, faz discurso e até canta, faz mímica, dança e representa. Usamos todos os meios para marcar uma coisa muito simples que nunca mais vão tirar de nós: a consciência de que temos o direito de não sofrer nenhum tipo de discriminação. As conquistas podem não ser perfeitas, podem não ser completas, mas os avanços têm o mérito de não permitir recuos. Hoje temos Declaração Universal, temos direitos constitucionais, mais espaços e somos mais livres. Tudo isso graças às pioneiras, aquelas que lutaram pelo direito à liberdade e à cidadania. Graças àquelas que acreditaram e foram sempre coerentes. Graças àquelas que nunca descuidam da luta. Graças àquelas que, com a experiência do passado, pensam o presente e o futuro. Eu hoje sou ecofeminista. Ecofeminista. O que eu quero dizer com isso é que as mulheres não terão os seus direitos, vamos dizer, pau a pau com os homens, enquanto os problemas fundamentais do planeta não forem resolvidos. A luta das mulheres tem que continuar constante para criar o homem novo e a mulher nova. Só vai a melhorar quando nós criar toda mulher nova e todo homem novo. E com a cabeça de ser humano que pensa no outro. Graças àquelas que reconhecem o passado e a história.
Então eu não tenho dúvida nenhuma que se a gente conquistou esses direitos que a gente tem hoje de votar, de trabalhar, se eu estou aqui falando enquanto advogada, é por conta de uma luta que foi das feministas e do movimento de mulheres. E graças àquelas que da luta não desistem jamais. Eu, por exemplo, em 83, eu quero viver até 100, sei lá, até não sei quando, né? Enquanto eu puder falar e pensar, eu quero viver. Mas eu quero viver lutando. Vamos em frente. Um brinde ao que está sempre em nossas mãos. A vida inédita pela frente e a virgindade dos dias que virão. Tudo eu faço, tudo eu penso, tudo eu passo, eu venço. Tudo eu quebro, eu cresço, eu penso. Tudo eu nasço, eu não faço guerra, eu não violento. Quando o filho berra, eu tenho peito, eu alimento. Sou o início à vida, sou também aborto. Posso ser a saída, mas também sou porto. Tudo eu beijo, tudo eu embalo. Eu apazigo, eu não calo. Tudo que eu quero, eu falo, eu berro. Tudo eu abalo.